sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, ouvintes amigos da amada Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Estudando a obra Serra dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, estamos no programa 26, cujo título é Fenômenos e Livros, esta é a lição. E essa mensagem foi recebida na reunião pública de 15 de abril de 1960, e é acerca da questão 178 de O Livro dos Espíritos. Essa questão está no capítulo 15, intitulado Médios Escreventes ou Psicógrafos, Médios Mecânicos, Intuitivo, Semimecânicos, Inspirados ou Involuntários e de Pressentimentos. E na 178, Kardec fala assim: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, o mais cômodo e, principalmente, o mais completo. É para este que deve entender todos os esforços, pois ele permite estabelecer com os espíritos relações tão contínuas e tão regulares quanto as que existem entre nós. Deve-se empregá-lo tanto mais quanto é através dele que os espíritos melhor revelam sua natureza e o grau de seu aperfeiçoamento ou de sua inferioridade. Pela facilidade que encontram para exprimir-se, eles nos revelam seus pensamentos íntimos e nos colocam em condição de julgá-los e apreciar-lhes o valor. A faculdade de escrever para o médium é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, esta é a introdução de Kardec nesse capítulo em que ele vai tratar da psicografia. Essa mediunidade que é tão conhecida, né, que é tão falada acerca do no nosso meio, do nosso entendimento. Afinal de contas, se nós temos a codificação, né, se nós temos essa organização, toda essa orientação espírita, a gente deve ir muito à mediunidade abençoada da psicografia. E vamos ver como é que Emmanuel se expressa para nós nessa página intitulada Fenômenos e Livros da obra Serra dos Médiuns. Fenômenos mediúnicos, diz ele, existem na gênese de todas as religiões, mas desaparecem à maneira de fogo fátuo no raio circunscrito da hora em que se exprimem. Contudo, os livros que nascem deles permanecem por tempo indeterminado nos horizontes do espírito. Então é interessante, o fenômeno acontece. E o fenômeno acontece com observadores, com pessoas que contestam e que atestam, né? Contestam e atestam a veracidade do fenômeno. Muitas vezes o fenômeno é comprovado, mas passou, vira história. As pessoas contam, muitas vezes em meios em que a sua credibilidade vai ser posta em xeque, as pessoas falam, mas aquilo vai se dissolvendo e muitas vezes vira até conversa de novidade. Muitas vezes vira uma conversa até fútil, mas o livro, e aí a gente deve muito aos nossos amados pesquisadores, Bozano, Aksakov, Lombroso, Leon Denis, esses amigos que trouxeram o fenômeno para o livro, através de relatos circunstanciados. Kardec, meus amigos, Kardec, na obra O Céu e o Inferno, por exemplo, que é uma obra magistral, o fenômeno vem para o livro. E quando o fenômeno vira livro, vira instrução, vira orientação. Nós falamos aqui na nossa casa, no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, a mensagem de Rafael. No momento em que a gente conseguiu
a mensagem que foi em 11 de junho desse ano, que foi da prece de inauguração da sede própria, em que essa mensagem foi colocada para o papel, a gente viu a orientação que chegou até nós. E o livro, então, ele tem essa propriedade de se poder consultar, né? A mensagem falada, ela passa, mas a mensagem escrita, ela pode ser analisada pelo grupo, ela pode ser analisada pelo médium, e isso é de uma grande utilidade para a instrução, para se perceber com que espírito se está falando. Tudo isso é extremamente importante, né? Para o nosso entendimento, para a nossa evolução, para a utilidade mesmo, porque a comunicação ela não vem para distrair. Não é um palco de diversões. A comunicação vem para aquilo que é útil para o aproveitamento da nossa reencarnação, do nosso tempo, das nossas dores. Tudo isso, a mensagem tem esse aspecto consolador, orientador. Então, Emmanuel continua dizendo: há quem sorria ironicamente diante da narrativa hindu, da qual Arjuna, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas do Bhagavad Gita, palpitam cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Então, eu posso questionar, viu, não viu, está fantasiando, mas eu tenho lá o texto. E quando eu tenho esse texto, que são poemas, né, de beleza, de encantamento, de elevação, de convite ao bem, eu não posso contestar. Eu não posso contestar quando o Espírito vem e me orienta para a aquisição de virtudes. Isto é incontestável. Então, amigos, a fonte é o bem. Se eu sou um mau espírito, ele não vai poder nos induzir ao bem, conforme quando falaram, né, que Jesus expulsava os demônios por Belzebu. Aí Jesus fala, olha a lógica, Belzebu não vai estar dividido contra si mesmo. Como é que o mau espírito vai querer induzir a gente o bem, um espírito imperfeito? Ele vai perder campo. Então o bem, se ele chega até nós, se ele é sugerido, com certeza é produto, não é, da vontade, é produto da inteligência de um bom espírito. E aí continua Emmanuel trazendo os fatos históricos. Há quem descreia da história, quando afirma que Zoroastro recolheu o ensinamento de Ormuzd, que é o espírito, nas eminências do Albordiger. No entanto, as páginas do Zend Avesta gravam com maestria a luta do bem contra o mal. Então, eu posso até achar que o fato é bobagem, é ilusão, mas o testemunho que o fato deixa, porque o fato deixa aqui um testemunho, e o testemunho está através de quê? Do que está escrito. Do que está escrito. Continua Emmanuel a nos falar. Há quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes à frente dos egípcios assombrados. Mas, e que poderes foram esses, gente? É a questão do cajado que virou cobra, né? A questão até de passar pelo Mar Morto, o mar se abriu, né? O Mar Vermelho se abriu, e a gente hoje sabe que isso é um fenômeno que acontece naturalmente, né? E eu posso começar a questionar tudo isso, que é o campo do fenômeno que eu posso achar que a criatura está fantasiando, como eu falei anteriormente. Mas, à frente dos mandamentos, por ele recebido por Jeová, no cimo do monte, é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Os 10 mandamentos possuem uma validade até hoje, é para sempre. Eu até já contei daquela criancinha que perguntou assim, tia, os 10 mandamentos já estão na validade? Que é criança que estuda em escola confessional, né, espírita. Eu falei assim, sim, e realmente, né, se a gente observar bem,
a gente ainda anda nesse grande trabalho, né, de nos ajustarmos aos 10 mandamentos, que é a síntese. E quando Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, ele pergunta sobre a questão, né, desses 10, e é interessante que as leis, elas são divididas em 10 tópicos, é exatamente essa adequação, essa síntese que a gente vê nos 10 mandamentos. Então é um código de conduta, de justiça, né? E a justiça, assim, não é só em relação ao outro, é em relação a nós mesmos. E ele continua nos dizendo assim: há quem veja loucura na decisão de Siddhartha, ao abandonar o palácio paterno, sob a inspiração da esfera superior, a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam o venerável caminho budista do pensamento reto. E é algo muito bonito, né? Que dentro do budismo tem o pensar retamente, o andar retamente, o falar retamente, o sentir retamente, o agir retamente, que, na verdade, meus queridos, esses conceitos todos são os conceitos trazidos por Jesus e na doutrina espírita para a nossa sociedade ocidental judaico-cristã. São conceitos de validade. Então, esse ajustamento à lei de Deus, que está na nossa consciência, que nos leva para o bem, essa possibilidade de ajustamento vem sendo trazida através dos tempos por vários emissários. E a gente vê lá na obra Caminho da Luz, emissários enviados por Jesus, para que a verdade não fique num grupo, numa etnia, a verdade é para todos. Então nós necessitamos desse grande ajuste, desse grande empenho, desse grande entendimento. Mas esses amigos, esses benfeitores, esses missionários existiram num tempo histórico. E agora, o que acontece? Agora, eles vão chegando até nós pelo abençoado caminho da escrita, da literatura. Nós mesmos, que estamos daqui no Ocidente, se não fosse a leitura, nós não poderíamos ter o conhecimento dessas ideias que existem em outros recantos do planeta. Então, meus amigos, abençoado, abençoado, abençoado livro, abençoado Gutenberg, que no momento da imprensa, né, ele propicia a gente a possibilidade do livro, a possibilidade da leitura. E é em função desse mesmo livro que nós estamos aqui, nas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. Nesse momento, vendo mensagens recebidas numa reunião pública de 15 de abril de 1960, pelo médium Francisco Cândido Xavier, na análise de O Livro dos Médiuns, reunião de estudo, com certeza, do Livro dos Médiuns, e as mensagens foram recebidas. E cuidadosamente foram guardadas, foram compiladas, e essas mensagens viraram um livro. Esse livro, intitulado Seara dos Médiuns, é editado pela Federação Espírita Brasileira. E a mensagem de hoje é intitulada Fenômeno e Livros. E Emmanuel continua falando assim: há quem duvide dos fatos admiráveis que cercaram na Terra a presença do Cristo, relacionando acontecimentos medianímicos cuja legitimidade desafia todas as exigências da metapsíquica e da parapsicologia contemporâneas. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da mediunidade. É belíssimo isso, porque eu sei que muitos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, se debruçam para estudar o Cristo histórico. O Cristo histórico são vários autores, cada historiador com uma angulação, né? E dentro da angulação
São livros assim, como a gente chamava antigamente, tijolões, né? São livros de 600, 700, 800 páginas, às vezes 3, 4 volumes, tudo isso. Mas o Evangelho é aquela coisinha simples, bem simples, que às vezes os irmãos protestantes até dão aqueles livretos, né? Dividido até por evangelista. Eu lembro que na minha infância era dado aquele livrinho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tinha aquele livrinho pequeno, e eu, olha só, como criança, recebia aquilo na escola e lia até o final, que era um livreto fácil de ler e tudo, e assim a gente foi aprendendo, né, a gostar, a apreciar, a ver Jesus. E até hoje, mas não aconteceu a multiplicação dos pães, o sermão não foi no monte, e foi assim, foi assado, tudo isso, gente, a gente pode começar a questionar. Mas Kardec, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver o que ele coloca? Quando ele fala no objetivo da obra, logo na introdução do Evangelho, ele fala assim: as matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Vamos lá. Primeira, os atos comuns da vida do Cristo. Segunda, os milagres. Terceira, as predições. Quarta, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. E quinta, o ensinamento moral. E aí ele diz, se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsia, quer dizer, os atos comuns da vida de Jesus, milagres, predições, palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, foram motivo de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Qual é a parte que permaneceu inatacável, meus queridos? O ensinamento moral. Então, o ensinamento moral trazido por Jesus é o nosso arrimo, é a nossa bandeira. A gente até fala, né? Muitas vezes eu posso até optar por não fazer aquilo que Jesus ensinou, porque é desafiador para o meu orgulho, para o meu egoísmo, para a minha ignorância em termos de dificuldade de entendimento. Eu tenho o direito de optar por isso, mas eu sei o que é para fazer. Isso é inatacável. E isto foi o que Kardec pegou no Evangelho segundo o Espiritismo. E isto é que muitas religiões pegam, muitas pessoas pegam, né? É o livro divino da humanidade. É uma grande orientação. E Emmanuel continua a nos falar. E ainda hoje, há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade. Como há, né? E nesse exato momento, muita gente ironiza a produção mediúnica, o caminhar mediúnico e até o fenômeno mediúnico, muita gente. Mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita que atualiza agora as revelações do mestre dos mestres, que é Jesus. Então, gente, pode falar que o médium A, B, C, Z não tem credibilidade. Podemos nós, que trabalhamos na seara espírita, temos a nossa postura descategorizada, tudo isso, mas ninguém vai poder questionar o que está lá na doutrina, que é a orientação moral da vida e que, na verdade, está de acordo com a doutrina de Jesus. Se a gente observar bem, está de acordo com as outras revelações que vieram para todo o continente, para todo o planeta, me perdoem, para todo o planeta ao longo de todos esses tempos, porque Deus está cuidando de nós. É da vontade divina o nosso crescimento, a nossa vitória moral, a nossa compreensão. E Emmanuel continua a nos falar assim: como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos, né? E vamos ver aqui um pouquinho o que é isso. E ele vai, né, nos explicando, porque ele é professor,
Então vamos ver que palavra é essa? Ostreira. Ostreira é banco de ostras, né? Ou mulher que vende ostras. E aqui ele está colocando a mediunidade ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. Por quê? Porque a ostra, né? A pérola, ela é fruto de um organismo vivo, que é a ostra. E no momento que ela é atingida por alguma coisa, ela produz o nácar, que produz a pérola, né? E a mediunidade, ela é fruto de um organismo vivo, que é o médium. E aí, no momento que ele é atingido pelo espírito, que é a comunicação, ele produz algo, né? Que a gente gostaria muito que fosse essa pérola linda, que leva a edificação moral do outro, que leva o auxílio, que leva a consolação. Então ele coloca: o livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Então, se o fenômeno mediúnico é essa ostreira, né? Quer dizer, é essa produção, essa capacidade de se produzir pérola, mas o livro, né? É essa pérola, é esse tesouro, esse livro nobre, esse livro útil, esse livro que nos ajuda. É muito bom. E aí, continua o nosso Emmanuel finalizando dizendo assim: eduquemos assim a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre. Porque, em verdade, neste ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões. E só o livro nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. Muita coisa falada. O livro foi queimado lá em Barcelona, o Alto de Vé em Barcelona. Mas quanto mais se queima o livro, mais se chama atenção para a ideia. Então o livro, esse grande veículo da ideia. Amigos queridos de ideal espírita, médiuns e trabalhadores espíritas que ouvem a nossa Rádio Rio de Janeiro, que ouve o programa, simpatizantes da doutrina espírita, vamos procurar o bom livro espírita. Vamos estimular essa pérola, usar essa pérola que surge não só para enfeite das nossas vidas, mas como um ponto de referência moral para aquele que chora, para aquele que luta, para aquele que está prestes a desistir da vida. É o livro espírita, um presente de Deus dado ao nosso coração. Que Deus muito nos abençoe, que nós possamos abraçar a inspiração desses amigos espirituais que vibram pelo nosso bem, que nós possamos ter no livro espírita uma fonte de orientação na tomada de decisões importantes para a nossa vida, vida que foi dada por Deus, para o nosso progresso, para a nossa felicidade, para a nossa identificação do bem. Que a gente possa ter a certeza que todo dia, toda hora, é dia, é tempo, é hora de recomeçar. Porque Jesus, esse amigo que não nos deixa sozinhos. E todos nós temos um guia protetor, um amigo espiritual que vela, que torce por nós. E muitas vezes é através de uma página, é através do livro espírita que a gente vai chegar a um bom lugar. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.